Romanos capítulo 15, versículo número 4. Vamos deixar Deus falar ao nosso coração através da palavra de Deus. Romanos capítulo 15, verso 4, diz a palavra de Deus: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Senhor, é o que eu te peço esta manhã. Enche o nosso coração de esperança. Dá-nos paciência, consolação, que a Tua palavra nos traga esta bênção neste dia, Pai. De nos ajudar, de nos instruir, para que possamos viver nesse mundo de acordo com a Tua vontade. E para isso queremos ouvir a Tua palavra. Não estamos aqui para ouvir a palavra dos homens, as filosofias do mundo, Pai, mas sim a palavra que sai da Tua boca, que nos fortalece, que nos alimenta e que gera esta esperança prometida. Que nós tenhamos isto esta manhã, que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra e todos nós saiamos daqui abençoados. É o que eu te peço, entregando a minha vida ao Senhor, pedindo a unção e o poder do Espírito Santo para ministrar de acordo com a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar. Essa palavra do apóstolo Paulo, um pequeno versículo, resume tanto ensinamento aqui, irmãos, porque Paulo está falando da Bíblia, Paulo está falando das Escrituras. E ele, naquele momento, não conhecia ainda o Novo Testamento, né? O Novo Testamento estava em formação, inclusive essa carta que ele está escrevendo à igreja aos Romanos. Mas o que ele está afirmando é que tudo que outrora, ou seja, no passado, foi escrito para o nosso ensino. A Bíblia é um livro de ensinamento para nós. A palavra de Deus não é uma coisa meio cabalística ou amuleto que a gente usa para nos proteger, mas é uma fonte de ensino. Paulo está dizendo que foi escrito por Deus com esse propósito, nos ensinar. A maior fonte de conhecimento que nós temos a respeito de todas as coisas não são os livros de ciência, que têm o seu valor, que têm a sua importância, mas que não conseguem mostrar a verdade dos fatos na visão de Deus. É a Bíblia quem nos ensina. E tudo que foi escrito, segundo Paulo nos diz aqui, e lembre-se, ele está falando do Antigo Testamento, o Novo está em formação, já era para o nosso ensinamento. Nós temos muito que aprender com a Bíblia toda, tanto com o Antigo Testamento quanto com o Novo Testamento. Todos os princípios de Deus estão nela revelados, para que a gente aprenda algo bom, algo que nos ajude, algo que nos oriente, que direcione a nossa vida, é o que está aqui nos dizendo o apóstolo Paulo. E ele continua dizendo no versículo que a finalidade desse ensino é que pela paciência e pela consolação das Escrituras, ou seja, esse ensino me traz paciência e me traz consolo. Essas coisas são geradas em mim quando eu aprendo com a palavra de Deus e os seus princípios. E então, através dessa paciência, através dessa consolação que eu recebo da Bíblia Sagrada, eu posso ter esperança. A fé em ação, que é gerada pela palavra de Deus. Paulo mesmo diz nesta mesma carta que a fé vem pelo ouvir. Ouvir de quê? Da palavra de Deus. Não da palavra dos homens, mas da palavra de Deus. Isso gera fé. A leitura das Escrituras, o ensino dela, a pregação da palavra, tudo isso colabora para que eu me prepare, para que eu tenha paciência, para que eu possa, como Paulo diz aqui, ter consolo em mim e que isto venha gerar em mim a esperança que está atrelada à fé, à confiança em Deus de que a minha vida está nas suas mãos. A pergunta que fica é, tudo isso está revelado aqui, mas será que hoje nós conseguimos obter isso da palavra?
Será que nós hoje buscamos isto da palavra? Essa é a grande questão. A Bíblia diz isso. Mas o que eu busco quando eu leio a Bíblia? O que eu busco quando eu escuto uma pregação? O que eu venho buscar quando eu venho à igreja para ouvir o ensino na escola bíblica, na pregação da palavra, na leitura da Bíblia? Será que esse é o meu alvo, esse é o meu foco, irmãos? Vamos pensar sobre isso. Muitas pessoas olham para a palavra de Deus como uma coisa meio mágica, né? Que vai me trazer algum benefício meio mágico, mas não é disso que ela fala. Ela diz que ela vai me ensinar a ser paciente. Ela vai me ensinar a ter consolo no meu coração. Pensa bem, quem precisa de consolo? Quem está aflito, né? Quem está nervoso, quem está preocupado, quem está angustiado. Então, veja, o principal do que a Bíblia vai trazer para mim, claro, são os princípios de Deus, são os princípios morais de Deus, mas estes ensinamentos vão gerar paz, paciência, consolo no meu coração. Mas será que eu busco isso ou eu busco outras coisas? Será que eu vou à Bíblia para saber o meu futuro, como quem vai a uma cigana, como quem vai a um macumbeiro qualquer? Será que eu busco a igreja para saber se eu vou me dar bem ou não? Qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo? Segundo a Bíblia, que acabamos de ler, o que Deus quer é gerar em nós essa paciência, gerar em nós esse consolo que venha automaticamente trazer em nós esperança. Primeiro desafio aqui é ser paciente. As pessoas hoje não têm mais paciência nenhuma, né, irmãos? A gente está vivendo numa época de tanta agitação que ninguém quer esperar por nada. Então as pessoas dizem, às vezes, dentro da igreja, né? Ah, eu já orei muito, não aconteceu nada. Ah, você orou muito? Quanto tempo você orou? Vim 3 terças-feiras aqui. Vim 3 terças-feiras no culto de oração, não aconteceu nada. Isso é muito para elas. 3 semanas é muito. 1 ano, então, parece uma eternidade, né, para essas pessoas. E para Deus, quanto isso representa? Absolutamente nada. A Bíblia diz para Deus, 1000 anos são como um dia. Então, não representa absolutamente nada esse tempo que a gente tanto fica angustiado com ele. Por isso, é muito complicado ser paciente nos nossos dias, porque a gente vive nessa coisa do imediato. A gente quer a resposta tipo Google, né? Você bota lá e vem, pá, a resposta vem. O Deus Google, né, de repente está sendo adorado por muita gente, porque ele dá respostas imediatas, ele te ensina um monte de coisa. Com o Google você vira médico, com o Google você vira advogado, né? Você aprende tudo sobre qualquer coisa com essa grande enciclopédia. E a resposta é na hora. E a gente então fica acostumado, ou mal acostumado, né, a esse imediatismo que não existe na palavra de Deus, esse imediatismo. Imediato é o que Deus faz na nossa salvação, na nossa conversão. Mas o tratamento que temos para com Deus, a santificação, todas essas coisas são um processo de ensino na nossa vida, que é paulatino, que é gradual, que não vai ser imediato. As coisas não vão assim, ao me convertir no dia seguinte já está tudo certo, está tudo bem, já sei tudo, já estou mudado. Não, não é dessa forma. A vida se constrói, irmãos. A vida se constrói com Deus, a gente tem que aprender isso. Então as pessoas já não creem mais, e muitas vezes até por culpa da igreja, que atende a esse apelo da época atual, e a igreja quer ser moderna, e essa modernidade é o nosso problema, não é? Então a igreja acha que tem que responder às pessoas do jeito que elas querem, com esse imediatismo. Hoje Deus vai curar você, hoje Deus vai resolver o problema do seu casamento, hoje. Já viu isso? Tudo é hoje, porque se eu disser, olha, daqui a 30 anos Deus vai... Aí você, não, 30 anos não, pastor, você não está com muito ibope não. O negócio é esse, eu quero hoje, pelo menos semana que vem, né, irmãos? Então a igreja às vezes incentiva, ao invés de combater esse imediatismo, ela incentiva, porque ela dá o que as pessoas querem. Ela atende aos anseios. A palavra não é a que me ensina, mas é a que eu quero ouvir. Se a gente for ouvir só o que a gente quer ouvir, a gente nunca vai ouvir que a gente é feio, que a gente é chato, que a gente é mal educado, né? Você não vai querer ouvir isso. Você quer ouvir que você é bonito, que você é legal,
que você é bem educado, você quer ouvir as coisas boas. E você não quer ouvir que Deus vai te abençoar de uma maneira geral. Você quer saber quando. Quando Deus vai me abençoar? Quando Ele vai resolver o meu problema? É isso que as pessoas querem saber, e às vezes a igreja vai nessa onda, né? E respondendo a pessoa o que ela quer de fato ouvir. Só que isso, segundo a Bíblia, não se aplica dessa maneira que as pessoas estão esperando, né? O que Deus está nos chamando aqui, primeiro, é o conhecimento da Bíblia, para que Ele gere em nós paciência. Se você conhecer a palavra de Deus, você verá que todas essas promessas de hoje, são mentirosas. Todas essas promessas são promessas de homens e não promessas de Deus. Quando Deus diz hoje, aí sim. Mas o homem dizendo hoje, por fé, não, isso aí não passa de ser um mantra, uma palavra abracadabra que não tem nada a ver com fé. Então eu preciso aprender a paciência. E paciência é algo que Deus nos requer e nos ensina através da sua palavra. O que mais Ele ensina? Consolação. A paciência traz consolo. Quando eu estou angustiado, quando eu estou preocupado, quando eu estou nervoso, quando eu estou aflito, o que eu preciso nem sempre é apenas de solução. O que eu preciso é de consolo, irmãos. Conforto. Conforto e consolo não quer dizer que a coisa resolveu. Por exemplo, você perdeu uma pessoa querida. Você está triste, você está magoado, você está chateado. Aí Deus te dá consolo. Quer dizer que Ele ressuscitou a pessoa que você perdeu? Não. Você continua com a perda, mas você tem conforto no coração. Então a gente confunde consolo com solução. Consolo não quer dizer que a coisa foi solucionada. Consolo quer dizer que mesmo em meio à perda e à dor, eu tenho paz no meu coração. E o que a Bíblia está me ensinando é ter paciência e consolo. Quanto mais eu buscar em Deus na sua palavra, mais paciência e consolo eu terei. Então esse papo aí que os pastores colocam, hoje é o dia que hoje você fica elétrico, é hoje, aí diz assim, não, isso aí é para incentivar a fé. A fé precisa de incentivo assim? Não é? A fé precisa de uma promessa mentirosa? A fé precisa de uma propaganda enganosa? Quantas vezes você foi vítima de uma propaganda enganosa? Você botou fé naquilo e quando foi ver não era nada daquilo que a propaganda prometia. Não é, irmãos? A nossa fé não precisa desse ânimo. A fé não é ânimo. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que a gente não vê. Então eu não preciso de um estímulo visual, não preciso de um estímulo auditivo do cara dizendo, não, vai dar certo e vamos lá e tal. Não, a fé é uma certeza no meu coração, que não é gerada pela palavra de estímulo de alguém. Muito pelo contrário, alguns exemplos bíblicos que eu vou dar a você aqui, poderiam ser nos dias de hoje razão de desestímulo. Porque Deus não diz o que a pessoa quer ouvir, mas Deus fala com ela e ela crê. E como ela crê, ela espera. Quem crê, espera. Amém? Quem acredita, espera. Muitos exemplos bíblicos mostram aqui heróis da fé que tiveram que desenvolver durante anos a paciência para o cumprimento das promessas de Deus. Deus fez promessas. Eu podia dizer, olha, Deus tem um plano para você. Já ouviu isso? Essa é a palavra mais dita em toda a igreja, né? Deus tem um plano para você, maravilha. Eu acredito que Deus tem um plano para todos nós. Não é para você, é para todo mundo. Deus tem uma promessa para você, tem uma promessa, vida eterna. E quando é que você desfruta da vida eterna? Deus tem uma promessa de vida eterna para você, quando é que você desfruta dela? Depois que morre. Quer morrer agora? Não, pastor, não, agora não. Mas é a promessa. Você não quer a promessa? Não, eu quero a promessa que é o dinheiro no bolso agora, aqui agora. Eu quero essas promessas que são mais legais, né? Eu vou
trazer a pessoa amada em 3 dias, eu vou resolver os meus problemas financeiros. É essa a promessa que eu quero. Mas algumas promessas de Deus foram feitas e todas elas foram cumpridas, mas muitas delas não se realizaram no dia seguinte, nem no ano seguinte, tá? Eu queria lembrar com você alguns textos rapidamente, só para a gente ilustrar isso. Abra a Bíblia em João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 4. Veja o que está escrito. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quem é que está falando? Jesus. Com quem? Com Maria, sua mãe, não é? Ele está dizendo: a minha hora ainda não chegou. Jesus teve que ter paciência. O próprio Senhor Jesus teve que ser paciente. Maria queria apressá-lo na revelação do seu poder. Mas ele disse: não, ainda não chegou a hora. Calma aí. Quem não sabe esperar, a consequência é que mete os pés pelas mãos. Todo aquele que não sabe esperar se precipita como consequência. E essa precipitação gera problemas para a pessoa. Então, Jesus me ensina a esperar. Um exemplo mais famoso da Bíblia de paciência, quem é? Jó. Por que Jó é paciente, né? Vamos ver por que Jó é paciente. Jó, capítulo número 1, versículo número 21. Entre muitas coisas aqui que a gente poderia falar sobre Jó no livro todo, não é? Capítulo 1, versículo 21, diz assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é paciência. Por quê? Porque eu sei que está na mão de Deus. Não é na minha hora, não é no meu tempo, não é na hora que eu quero. Não é do jeito que eu quero, mas eu sei que é do melhor jeito, da melhor maneira e na melhor hora. Porque é Deus quem está fazendo. Então ele diz: olha, eu perdi coisas, perdi pessoas, perdi saúde. Tudo isso eu tive de Deus, mas o Senhor também decidiu tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, Ele tem o controle da minha vida. Deus não tem o controle da minha vida só quando as coisas dão certo para mim. Um grande engano nosso, cristãos, às vezes, é esse. Achar que Deus só está comigo quando as coisas estão dando certo. Quando as coisas dão errado, Deus não está comigo. Então, rasga Jó da sua Bíblia. Porque Jó está dizendo: o Senhor deu e quem dá pode tirar. Ele é soberano, ele também tirou. Mas bendito seja o nome do Senhor. Ele está controlando isso aí. Ele controla a minha vida. Então ele não está só quando eu estou ganhando. Quando eu estou perdendo, ele também está. E ele continua sendo bendito e continua sendo louvado. Amém? Mas é difícil. As pessoas não querem ouvir isso. Elas não querem se conformar com isso. Elas imaginam que Deus é só o Deus da vitória. E Ele só está comigo enquanto eu estou vencendo. Não, Ele também está comigo enquanto eu estou perdendo. Porque Ele me ama. Porque Ele cuida de mim. E porque Ele me ensina a cada passo que eu dou. Você tem que entender isso. Mas como você vai entender isso? Ouvindo os pregadores? Não, você vai entender isso olhando para a Bíblia. E para aqueles pregadores que pregam a Bíblia. Não os que pregam o que você quer ouvir. Mas sim os que pregam a palavra de Deus, que te revelam a verdade. E não te mascaram a verdade para fazer você acreditar numa coisa que não é verdadeira. Num Deus que não existe, só na cabeça deles. O Senhor deu, o Senhor tirou. Ninguém gosta de saber que Deus tirou. Mas há exemplos de pessoas na Bíblia que esperaram promessas de Deus que se cumpriram. Abra em Lucas capítulo 2. Já preguei aqui na igreja algumas vezes sobre esse homem, que é um exemplo também de espera. Lucas capítulo 2, versículo 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso. O que ele fazia? Esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Um homem ainda do tempo, não da graça, mas do tempo da lei, que esperava em Deus. E o Espírito Santo estava sobre ele.
O Espírito Santo, Jesus disse que ele é quem mesmo? Como é que é o nome do Espírito Santo? Consolador. Ele esperava a consolação, porque ele tinha consolação. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele era consolado pelo Espírito Santo. Ele está no templo quando Jesus é levado por José e Maria para ser apresentado. Jesus é um bebê ainda e é levado ao templo para ser apresentado. Simeão está no templo, um templo contaminado, um templo já cheio de falcatrua, um templo cheio de problemas, sacerdotes corrompidos, religião falsa, pessoas fazendo só de aparência, e Simeão está no meio de tudo isso, mas o Espírito Santo está sobre ele. E ele está esperando a consolação. Quanto tempo você vai esperar? Eu vou esperar o tempo que Deus disser para esperar. O tempo é de Deus. E ele está esperando. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus chega, o Espírito Santo que está sobre ele revela, é esse menino Salvador. Só o Espírito Santo para revelar isso. Você olhar para um bebê enrolado no braço de uma mãe e dizer assim, isso é o Salvador. Só o Espírito Santo para revelar. Mas ele está com o Espírito Santo revelou. Ele chega para José e Maria e diz o quê? Agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Ele esperou anos e anos na sua vida para ver um bebê. E possivelmente, pela sua idade, ele morreu sem ver Jesus crescer e se tornar o Jesus que a gente conhece da Bíblia. Mas ele diz, já para mim está bom, já pode, se ele diz, Senhor, pode levar em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram, já basta. A nossa fé não é no que a gente vê. Ele já viu um bebê, está bom. Ele sabe que vai acontecer. Ele sabe o que vai ser no futuro, porque ele esperava. Há quantos anos Simeão esperava por isso? Mas esperar em Deus vale a pena, irmãos. Ter paciência vale a pena. Se ele não tivesse paciência, não vou esperar coisa nenhuma e tal. Aí se vier um bebê, não, isso aí não. Não é isso que eu quero, não é isso que eu pensava, não é isso que eu imaginava. Quer ver mais exemplos? Abra em 2 Timóteo capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, verso 10. 2 a Timóteo, capítulo número 3, versículo número 10, diz assim, Paulo ao seu discípulo Timóteo: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. O que é longanimidade? Paciência. Ele diz, você, Timóteo, tem seguido a minha paciência, tem visto em mim a minha paciência. Ele se torna um exemplo para o seu discípulo. Será que nós somos um exemplo de paciência? É só botar você numa fila que a gente vai ver. Não é, irmãos? Você é um exemplo de paciência? Bota você na fila do almoço aí que a gente vê. Daqui a pouco está reclamando, a fila não anda, o povo não escolhe a comida. Você é um exemplo de paciência, meu irmão. Pensa nisso. Paulo diz, você, Timóteo, tem visto a minha paciência. Por quê? Porque ele sabia esperar. E os profetas? Tiago, abra aí Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz o apóstolo. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência quem? Os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Tiago diz, os profetas são um exemplo de sofrimento e de paciência. Mas foram homens que tiveram tremenda intimidade com Deus. Deus falou através deles. Entretanto, sofreram. E quando sofreram, foram pacientes para esperar no Senhor a consolação, para esperar no Senhor, para continuar tendo esperança, foram exemplos para nós. Então a Bíblia nos mostra como é, irmãos, viver na paciência, viver na consolação e ter esperança em Deus. Eu queria ainda dar para você 3 exemplos para mostrar que esse imediatismo, ele está completamente errado, é um grande engano que a igreja passa hoje. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos capítulo 4.
na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Vamos ler o versículo 18 ao versículo 21. O exemplo aqui é o exemplo de Abraão. A Bíblia o chama de nosso pai na fé. Romanos 4, 18 ao 21 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Veja a fé de Abraão. É uma convicção de coisas que ele não vê. Porque o que ele vê é muito ruim. Ele vê ele com 100 anos, ele vê a sua mulher também quase da mesma idade, ele já vê que as coisas não são as mesmas para ambos, mas ele continua esperando, é o que diz a Bíblia a respeito dele, porque ele crê que Deus fez a promessa e ele crê que Deus é poderoso para cumprir, não importa quanto tempo passe, não importa as circunstâncias atuais que eu estou vivendo, o meu estado físico, isso não importa, porque Deus faz o que prometeu. É isso que está nos dizendo o texto. E, irmãos, olha comigo agora Gênesis capítulo 12. Vamos ver lá a história de Abraão. Gênesis capítulo 12. Paulo diz que Abraão já estava com 100 anos e ainda esperando o cumprimento da promessa. Agora, Gênesis capítulo 12, versículo 4, vamos ler a palavra. Diz assim: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão quantos anos? 75 anos quando saiu de Harã. A promessa de Deus foi feita quando ele tinha 75 anos. Até 100 ela ainda não tinha se cumprido. Faz a conta aí, quem é bom de matemática? 25? 25 anos! E a promessa não tinha cumprido. E agora você quer resolver em 7 sextas-feiras, 7 terças, 7 não sei o que lá, 21 não sei o que. 25 anos! E a promessa ainda não tinha se cumprido. E as pessoas agora querem fazer campanha de 7 semanas para resolver tudo. Ou o mundo está doido, ou doido sou eu. Resolve aí. É possível isso. Deus mudou, Deus é outro agora. Deus agora, ele vê você fazendo campanha, pronto, ele tem que te obedecer, porque senão ele vai se dar mal. É assim que funciona hoje nas igrejas. Qual campanha que Abraão fez? Quantas sextas-feiras, terças, sei lá, Abraão fez, jejuou? Né? Quantas vezes isso aconteceu? Na esperança, Sara vai gerar. Sara, e não aconteceu. 25 anos e ainda não tinha acontecido. Aí quando ele estava com 100 anos, aí veio a promessa. Ele já amortecido, como diz a Bíblia, sem Viagra naquela época, a promessa aconteceu. Sara já na menopausa, a promessa aconteceu. E por que isso? Porque Deus é fiel. Deus é fiel, não importa quanto tempo passe. Mas eu falei ainda há pouco de precipitação, né? Nesse episódio de 25 anos aconteceu uma precipitação. Depois que passou 11 anos da promessa, e aí, me desculpe, mas a precipitação foi da mulher. Mulher, toma cuidado aí, tá? Fala para sua mulher aí, meu irmão, toma cuidado aí, mulher, toma. Não se precipite, mulher. Porque é um problema, irmãos. Depois de 11 anos, Gênesis 16, vamos ler. O homem também se precipita, mas a mulher parece que tem mais essa tendência, sabe, irmãos? Olha só, Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos.
Tendo, porém, a serva egípcia por nome Agar, disse a Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu o conselho de Sara. Que conselho, irmãos! Olha, eu digo assim, a nossa esposa, ela tem muito conselho bom para dar para a gente. Quem diz amém? Amém, é verdade. Esposa tem intuição feminina, que alguns dizem aí. Mas também, às vezes, para escorregar, meu irmão. É desde o Éden esse problema, né? Falou, Adão, come aí esse negócio, é bom e tal. E agora Sara teve a brilhante ideia, passou 11 anos e nada. A gente aqui tentando uma vez por mês. E nada, Abraão. Passou 11 anos, é melhor, pega a escrava aí e dá um jeito nisso. Abraão também, tá bom, tá bom. Gostou logo da ideia, né? Bobão. Mas houve uma precipitação, concorda, irmão? Versículo 16, diz assim, era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Ou seja, 11 anos depois, ele não esperou até os 100, resolveu o problema com Agar, por ideia de sua esposa, e isso só deu problema. Toda precipitação só dá problema. De Ismael nasceu a nação árabe. Até hoje, árabes e judeus vivem se engalfinhando aí, né, irmão? Por quê? Por causa de uma precipitação. Uma precipitação põe tudo a perder, ao passo que a paciência garante a vitória. A paciência, o consolo das Escrituras garante a esperança. A esperança me faz esperar. Quem diz que tem esperança não sabe esperar, está mentindo. Esperança envolve espera. A palavra tem a mesma raiz. Tem que esperar, irmãos. Abraão não esperou, Sara não esperou e a coisa complicou. Lá depois a promessa se cumpriu quando ele tinha 100 anos e a gente viu aqui. Mas o problema já estava arrumado, né? Então 25 anos parece muito, mas Deus cumpre a palavra. Veja Gênesis 21, versículo 1 e 2. Gênesis 21 diz assim: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho. Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. No tempo determinado. Só que esse tempo foi determinado por Deus. Mas Deus não disse para Abraão qual era o tempo. E esse é o problema. A gente quer saber, Deus, qual é o dia. Não tem dia. Deus já sabe o dia. Amém? Deus já sabe tudo. Quando é que Jesus vai voltar? O próprio Jesus diz assim, a ninguém compete saber, senão o Pai. O Pai já sabe quando Jesus vai voltar, mas eu não sei. Você não sabe. Mas a gente espera isso ou não? Espera. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, só Deus sabe. Deus prometeu a Abraão, você vai ter um filho. E ele já marcou a data no calendário dele. Mas não era a data que Abraão queria. 11 anos depois não aconteceu, vamos lá com Agar. Pronto, deu o que deu. Mas na data que Deus marcou, estava lá. Deus prometeu, já marcou a data, irmão. Mas agora eu tenho que esperar a data. Mas as pessoas não querem esperar hoje. Elas não querem esperar, irmãos. Quem ama, espera. Já ouviu esse movimento? Os jovens não querem esperar casar para fazer sexo. Querem fazer test drive antes. Por que isso? É a consequência do mundo atual. Deus tem um plano, mas você tem outro. Aí se dá mal, quebra a cara, se arrebenta todo. Deus tem um plano para você, sabia? Quem é solteiro aqui? Tem pouco solteiro aqui. Deus sabe quem é a sua esposa. Deus sabe quem é o seu marido. Deus já sabe a data do seu casamento. Mas você não quer. Aí você acaba casando com outro, saindo com outro. Né? E aí? Só dá problema. Deus já sabe quem é. Mas você acha que sabe. Não, é esse aí, então vou me entregar para ele. Pronto. Se arrebenta. Deus sabe, mas você não sabe. Então espera em Deus. Paciência, consolação.
Esperança. Não perca a esperança. A gente precisa aprender isso, irmão. Isso é tão básico, é tão elementar. E a gente não aprende a lição. Deus não falha. Abra agora em Hebreus capítulo 6, versículo 15. Hebreus 6, 15. Hebreus capítulo 6, verso 15 está escrito: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Toda promessa envolve paciência. Depois de esperar com paciência, ele obteve a promessa. Deu aquela fraquejada 11 anos antes, 11 anos depois da promessa. Mas depois esperou e a coisa aconteceu. Porque teve paciência envolvida nisso. Tem paciência. Não se precipita, não se entrega para qualquer um, não beija qualquer boca, não deita com qualquer um. Tenha paciência. A promessa de Deus vai se cumprir. A falta de paciência só vai trazer males para a sua vida. Mas a gente não ouve. Aliás, a gente ouve, mas não escuta. Não é, meu irmão? As pessoas ouvem isso aqui, mas não escutam, depois choram. Depois está o problema nas mãos, aí vem a dor. Tenha paciência, espere no Senhor. É tão simples. 14 anos depois, Deus, de nascer Isaac, nasceu Isaac, 25 anos depois da promessa. Passam-se 14 anos, aí Deus pede Isaac para Abraão. Aí você imagina agora a cara de Abraão. Desde a promessa até o dia que ele manda sacrificar Isaac, são 39 anos, 25 esperando, ele nasce, 14 anos depois, Deus diz: sacrifica. E agora? 39 anos de esperanças, de lutas, e ainda há uma prova para Abraão passar. Ainda há uma prova para que ele enfrente, e assim as coisas são. Irmãos, não existe facilidade no reino de Deus, existe responsabilidade. Quem quer facilidade está no lugar errado, está buscando Deus errado. O que existe é responsabilidade. Seja responsável com a sua vida, seja responsável com a sua fé, seja responsável com as suas atitudes nesse mundo. Não se meta em problema, espere no Senhor. Não tente adiantar nada, não tente soltar um dinheiro, espere no Senhor. Paciência, o que Deus prometeu, Ele fará. Um outro exemplo, rapidamente, Gênesis 25. Volta lá em Gênesis capítulo 25, do versículo 20 ao versículo 26. Exemplos bíblicos, como Paulo disse, toda a Escritura. Onde é que está isso? Na Escritura, no Antigo Testamento. Gênesis 25, versículo 20 ao versículo 26. Era Isaac de quantos anos? 40 anos. Quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para dar-se à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de quantos anos? 60 anos quando Rebeca deu a luz. Isaac tinha quantos anos quando começou a orar, irmãos? Olha lá, no versículo, vamos ver, 20. Era Isaac de 40 anos. São 5 versículos. Você lendo assim, parece que virou um dia, né? Passou algumas horas, nasceu lá Esaú. Entre o versículo 20 e o versículo 26, tem 20 anos de história. 20 anos, irmãos, entre um versículo e outro. E aí? Por quê? Promessa de Deus. Olha, vai acontecer.
A descendência vai continuar. Começou em Abraão. Abraão gerou Isaque. Agora Isaque tem que continuar gerando, porque senão a promessa falhava. A grande nação não aconteceria prometida a Abraão. E aí, o que vai acontecer? Vou orar. A mulher é estéril, mas Deus vai cumprir a sua promessa. E eu vou esperar. Quanto tempo? 20 anos. Ele sabia que era 20 anos? Ela sabia? Ninguém sabia. Mas ele esperou. Se passasse mais 20, tinha que esperar também. Por quê? Deus sabe o dia e a hora. Eu não sei, mas Deus sabe. Quanto tempo? Não sei quanto tempo. Mas ninguém hoje na igreja atual quer esperar 20 anos por nada. Ninguém quer esperar um mês, irmãos. Uma semana já tem gente que não espera. Que dirá 20 anos. A gente perdeu a noção do tempo, essa é a realidade. Nós perdemos, a gente acha que Deus é um gênio da lâmpada. Basta esfregar e fazer os pedidos e eles têm que aparecer. Não pode demorar. Se demorar, Deus não é Deus. É essa a mentalidade das pessoas hoje. Mas foram 20 anos até nascer a promessa feita. Outro exemplo, Gênesis ainda, 29. Veja que foi de geração em geração, só promessa, irmãos. Gênesis 29, versículo 18. Agora é com o seu filho. Gênesis 29, 18 diz: Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Esse tem paciência mesmo, né? Vai trabalhar 7 anos para poder namorar a menina. Os jovens hoje querem namorar numa noite. Querem ficar. Não merece uma bolacha no meio da orelha? Eu que saiba que tem jovem ficando aqui, eu mesmo vou dar. Que negócio é esse? O cara trabalha 7 anos para ter uma namorada, o cara hoje quer, numa noite, quer beijar, e se não quiser fazer outras coisas. Ah, pela mãe de Deus, né? Que coisa é essa? Toma vergonha. Amém? Amém. É possível, irmão? Está aqui, ele trabalha 7 anos para ter a menina. Aí diz assim, ó, versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. Estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Acabou isso hoje em dia, né? Acabou o romantismo, né, irmão? Ninguém ama mais ninguém para esperar 7 anos. Se passar um mês, já está abandonando. Acabou o amor. É isso que eu vou chegar à conclusão. Acabou o amor. Porque o amor fez com que 7 anos parecessem poucos dias. Aquele amor, aquela expectativa, aquela esperança, que hoje em dia não existe mais. Por que está acontecendo isso? Porque todo mundo quer tudo agora. E aí usa e joga fora. Quando tem agora, não valoriza, não se compromete, não querem mais casar, não querem só juntar. Por quê? Não tem compromisso. Porque não tem amor, essa é a verdade. As pessoas esqueceram que é amor. 7 anos ele trabalha, 7 anos espera e diz, olha, foi rápido. Hoje ninguém quer esperar coisa nenhuma. Gênesis 29 ainda, versículo 25, continua o texto, ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse a Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Veja o que aconteceu, concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha, e ele então teve Raquel, mas teve ainda que trabalhar mais 7 anos, agora já com Raquel. Mas mais trabalho foi envolvido ali. E isso tudo sem reclamar, sem chiar, sem criar problema, não é, irmãos? E aí a Bíblia diz também, versículo 30, olha só, e coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão outros 7 anos. E assim foi a vida desse homem. E a Bíblia vai dizer que ele espera agora 20 anos pelo seu filho José, de quem continuou a descendência, através de quem Deus curou Israel, porque o libertou e o sustentou no Egito, não é?
Tudo isso cumprindo-se o tempo de Deus, os anos que Deus tinha programado para isso. Agora pensa comigo um pouquinho, com o coração aberto, irmão, com o coração limpo. Há quanto tempo você tem esperado uma resposta de Deus? Será que tem alguém aqui esperando 25 anos, 20 anos? É muito pouco que a gente espera. E muito pouco para que a gente comece a reclamar, comece a dizer que vai embora, comece a chorar, comece a blasfemar. Irmãos, é muito pouco. A nossa fé está engatinhando quando a gente é tão imediatista assim. A gente esquece o sentido da fé, convicção, esperar, crendo, confiando. Isso tudo é esquecido quando a gente simplesmente se precipita e reclama de Deus. Eu preciso estar diante de Deus com o meu coração paciente e perseverante, acreditando Ele tem o melhor para mim. Ele é o dono da minha história. Nele eu vou confiar, nele eu vou esperar, porque Ele tem um tempo para todas as coisas. Você já leu Eclesiastes capítulo 3? Há tempo para todas as coisas. Tudo está ali descrito em Eclesiastes 3. Tem tempo para tudo, irmãos. E quem é o Senhor do tempo? É o Senhor da minha vida. É o Senhor da sua vida. Ele é que controla o relógio da humanidade. Então, espera simplesmente no Senhor. E para terminar, eu quero deixar com você uma palavra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 26. Leia comigo Lamentações, capítulo número 3, versículo número 26. Está escrito assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Percebeu a dica? Boca fechada não entra mosca. Não abra sua boca para reclamar. Não abra sua boca para dizer que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim, ó vida, ó azar. Silêncio, irmãos. No muito falar, a Bíblia diz, há muito pecado. Guarda a tua boca que você vai ficar bem melhor. Para de dizer bobagem. Depois a gente se arrepende do que disse. Aí volta para Deus, oh Deus, me desculpa, eu isso, eu aquilo. Evita antes o problema. Espera simplesmente no Senhor. Amém, irmãos? Guarde em Deus a palavra do Senhor, que ela gere em você essa esperança produzida por paciência e por consolo. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Vamos falar com Deus. Fale com o Senhor agora. Coloque diante de Deus a sua vida. Ele conhece o seu problema, Ele conhece a sua dor, Ele conhece aquilo que você espera, mas Ele está com o relógio dele marcado. E é no tempo de Deus e não no meu. É nesse tempo que o Senhor quer tratar com você. Espere o tempo de Deus. E ore comigo nessa hora, entregando sua vida ao Senhor, seus planos, seus projetos, seus sonhos, seus desejos, suas realizações. Diga para Deus, Senhor, eu espero no Senhor. Eu não quero me precipitar, eu não quero meter os pés pelas mãos e perder a tua bênção, Pai. Eu quero esperar, eu não quero abrir a minha boca para reclamar, eu não quero abrir a minha boca para blasfemar. Eu quero esperar no Senhor quanto tempo for necessário, porque eu sei que o tempo é de Deus. Eu sei que o Senhor, no tempo certo, há de fazer muito mais do que eu posso imaginar, muito mais do que eu desejo, muito mais do que eu sonho. Dá agora, Senhor, a mim e aos meus irmãos a paciência necessária, que a Tua palavra nos encha de consolo, para que durante a espera não venhamos a nos entristecer demais. Sejamos consolados pelo Teu Espírito, seja gerada em nós uma paciência que nos faça confiar no Senhor, e que logo em seguida venha essa esperança de que no Senhor está tudo que eu preciso. Fala aos meus irmãos, muda, Senhor, a nossa fé, transforma, Senhor, a qualidade da nossa fé no Senhor.
Eu te peço, ó Deus, a bênção sobre cada querido aqui nesse lugar, cada um dos que creem no Senhor, que tenham suas mentes transformadas, Pai, para que possam realmente entender a Tua palavra e não serem enganados por lobos, por homens maus, com promessas vãs. Eu te peço isso por cada um, orando com eles, em nome de Jesus. Deus te abençoe.